tudo bem com vocês? Estou aqui de volta. Deus tocou o meu coração para gravar a lição de Tiago, como se fosse um podcast. Eu espero que abençoe muito a sua vida. Eu creio que esse trimestre sobre a lição de Tiago, o livro de Tiago, vai ser muito abençoado. E eu não estou sozinha, eu estou bastante empolgada para comentar a lição com vocês. E eu tenho uma convidada muito especial hoje, que vai compartilhar a lição junto comigo. Oi, tem alguém por aí? Oi, nossa, estou muito feliz de estar aqui no seu canal. Obrigada pelo convite. E para quem não sabe, eu também tenho um canal, Não Mais Eu Quem Vive. Depois passem lá também, que eu tenho certeza que vai abençoar a vida de vocês. E essa lição de Tiago, espero que seja uma bênção para vocês, assim como foi para a gente também. Com certeza. Mas me fala, Jess, o que você faz da vida? Quantos anos você tem? Onde você mora? E eu tô pensando que essa lição tem que ser compartilhada no seu canal também, viu? Então, vou me apresentar também. Prazer, gente, eu sou a Heloísa, eu tenho 21 anos, eu moro em Brasília, sou estudante. E é isso aí. Prazer, meu nome é Jéssica, tenho 16 e sou estudante ainda do ensino médio e moro em São Paulo. Hum, que legal, gente. Pois é, moramos um pouco distante, mas isso não atrapalha, né? Quando o Senhor quer agir, ele nos usa independente da distância. E hoje é bom que as redes sociais, né, elas nos ajudam bastante para conhecermos pessoas que moram longe, para falar do amor de Deus na internet também, né? Como você falou, que você tem um canal também. Depois eu vou deixar na descrição para o pessoal ir lá e conhecer o seu canal, tá bom? Ok. Bom, pois é, gente. O título da lição dessa semana de Tiago é Sofrer com Alegria. Amiga, parece uma ironia, não parece? Parece. Como assim, Tiago? Sofrer com alegria? Além de sofrer, a gente também tem que se alegrar? O que é isso? Me explica mais. Bom, pois é. Tem um verso-chave aqui que a lição traz. Você pode ler, por favor? Claro. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação. Tiago 1:2. Nossa, que interessante, né? Assim, a lição traz que muitas pessoas, elas tendem a não mostrar fraquezas e as suas lutas, a não ser que essas fraquezas e lutas façam parte de uma conquista muito maior. Por exemplo, aquelas pessoas que passam a noite em claro, estudando, muitas vezes elas se orgulham, né, de falar: "Nossa, não dormi hoje não, gente. Passei a madrugada todinha". Essas lutas, né, e dificuldades que as pessoas passam, elas gostam de comentar. Agora outras, nem tanto. Exato. E E Tiago, ao pensar nas dores, ele tinha em mente um propósito muito maior, que fazia valer todo o sofrimento. Amiga, que propósito era esse? Eu acho que a gente pode deixar para responder essa pergunta daqui a pouco, porque a gente vai desenrolar mais isso daqui para frente na lição, né? Acho uma ótima ideia. Então, a lição de domingo tem uma pergunta aqui. O que Tiago quis dizer ao afirmar que é um motivo de alegria passar por diversas provações? Me conta. Eu acho que um dos motivos é que quando essa aprovação tem um propósito, um motivo maior, ela se torna mais suportável. E ainda mais que as provações normalmente é um momento onde a gente fica mais sensível a escutar Deus, a Deus nos moldar, né? Então, quando Tiago diz que é um motivo de alegria passar por diversas provações, ele está querendo dizer para a gente que é para a gente tirar uma lição desse sofrimento, dessa dor, né? Eu acho que esse é um dos motivos. Com certeza. E me lembrou de um verso também que a gente não colocou aqui, né?
que é aquele verso que fala que Paulo ele tinha um espinho na carne e ele pediu para que o Senhor tirasse esse espinho dele, mas Deus falou que a graça dele o bastava. E aí ele entende nesse momento que o Senhor é suficiente e que nas fraquezas dele, Deus o fazia forte. Eu acho que tem tudo a ver com o que você está falando mesmo, porque, assim, eu sempre penso o seguinte: quando nós estamos passando por dificuldades e aflições, a gente tem dois caminhos que geralmente as pessoas fazem, né? Ou elas se aproximam mais de Deus, se tornam mais dependentes dele, ou elas não querem mais saber, sabe? Elas se desviam e falam: não, eu não quero mais saber de Deus, porque ele não faz o que eu quero, porque tudo tá dando errado, e esse tipo de coisa. Justamente o que eu comentei quando a gente estava estudando é daquele filme lá que é Conversa com Deus, se não me engano, que a pessoa perguntou, né, pro personagem que fazia Deus, por que o Senhor está fazendo isso? E aí Deus responde para ele: você pediu que eu te desse paciência, mas você queria que fosse instantâneo, que fosse de um dia para o outro. Mas eu te dei situações que te ensinassem a ser paciente. Então, as pessoas que se aproximam de Deus, elas justamente entendem que elas estão passando por um processo de moldamento, né? Como é que fala? De ser moldadas, né? De ser moldados por Deus e aprender mais. Então, as pessoas que se desviam por causa dessas provações, elas não entendem muito bem o que Deus está fazendo. Pois é, sobre o que você está falando aí também, eu achei uma frase muito interessante da Zoe Lilly que diz assim: assim como o ouro precisa passar pelo fogo para ser purificado e se tornar mais valioso, a nossa fé, ao ser provada, se tornará melhor do que antes. Então, até isso é bíblico, né? Essa frase aqui foi inspirada em 1 Pedro, provavelmente, que fala muito sobre isso. E a gente colocou aqui, né, que as provações, elas fortalecem a nossa fé, tem esse processo e ganhamos mais paciência e perseverança. Vamos ler um pouquinho de Tiago também? Tiago 1, Vamos. do 1 ao verso 5. Você que está nos ouvindo aí, pegue sua Bíblia para ler com a gente. Você pode ler? Tiago 1, do 3 ao 5. Ok. Pois vocês sabem que, quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. Que essa perseverança seja perfeita, a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. Mas, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, e ele a dará, porque é generoso e dá com bondade a todos. Amém. E aí, nós vamos para a lição de segunda, que tem uma pergunta que é: como podemos responder às aflições? Eu acho que esse texto aqui de Tiago já nos deu um spoiler bem grande. O que você acha? É isso mesmo, porque ele até diz aqui, né, no versículo 3, que as pessoas que vencem essas provações, elas produzem perseverança. E a gente produz perseverança justamente praticando a fé durante as provações. Amém. É verdade. E também o verso 5 fala: se algum de vocês precisar de sabedoria, peça a nosso Deus generoso e receberá. Então, outra forma de passarmos por essas aflições é com sabedoria. E só iremos ter sabedoria se estivermos perto de Deus, não é verdade? Porque não há como sermos pessoas sábias se não estivermos em comunhão com Deus, se não passarmos tempo com o Espírito Santo, em oração, com a sua palavra também. O que mais que a gente tem aí? Além da fé, da sabedoria, como é que a gente pode passar por essas aflições? Praticando os frutos do Espírito, né? Tendo mais comunhão com Deus, nós acabamos adquirindo esses frutos do Espírito, né? Que é paciência,
e tudo mais. Então eu acho que para a gente responder essas aflições, a gente tem que saber que nada a gente pode fazer com o mundo exterior, mas a gente pode escolher mudar a nossa atitude independente do que o mundo esteja fazendo conosco, né? É verdade. E você toca num ponto muito interessante, porque a lição traz, né, que Tiago, ele conhecia muito bem as circunstâncias que o povo estava passando, que tinha as turbulências sociais, injustiças, por volta das décadas de 40 e 50 depois de Cristo. Tinha muita injustiça, e essa realidade perturbava Tiago, né, profundamente. Mas assim, ele entendia que as pessoas não poderiam controlar aquela situação. Elas não poderiam tirar a violência e o sofrimento. A situação continuaria ali, né? Mas, no entanto, elas poderiam controlar a forma de reagir, né? E isso é muito legal, porque se a gente pensar hoje, também, isso serve para todas as épocas, nós não podemos mudar as pessoas ao nosso redor, não podemos mudar como elas agem com a gente, com as outras pessoas, não podemos tirar a pobreza do mundo, assim, não dá, sabe? A gente fica triste com isso, mas não tem como a gente abraçar o mundo também. A gente pode escolher como nós vamos reagir diante das situações, que é isso que a lição e Tiago abordam, assim, o foco, né, pelo menos de Tiago 1 aqui, de como enfrentarmos esses momentos de tristeza com alegria. E como você já falou, só podemos enfrentar esses momentos com sabedoria, com fé, tendo os frutos do Espírito. Então, realmente, como vamos reagir, isso depende muito de como anda o nosso relacionamento com o Espírito Santo, não é verdade? Porque eu não Isso. sei se já aconteceu com você, de, sei lá, deixar de fazer o devocional, deixar de orar, e daqui a pouco tá sendo uma pessoa muito chata com os outros. Então, realmente, o domínio próprio, a mansidão, isso tudo são os frutos do Espírito e precisamos andar com ele, então, né? Então não adianta a gente querer reagir pelas nossas próprias forças, porque é o Senhor, é andando com Ele, isso que vai nos ajudar a reagir diante dessas situações, né? Isso. E eu até trouxe um trechinho que fala sobre isso da meditação Jovem 2020, que é o impacto da atitude. E lá fala: a nossa felicidade não depende da forma como as pessoas reagem conosco. Não temos como controlar a reação das pessoas. Apenas podemos controlar como vamos reagir diante da reação delas. Jovens de valor permitem que Deus controle seu interior. Somos sempre responsáveis pelo que acontece dentro de nós. Exatamente, nossa. E me veio à mente aqui também outra coisa, né? Porque muitas vezes nós queremos mudar o mundo. Acho que tem um livro que se chama Arrume a Sua Cama. Nunca li esse livro, não sei necessariamente do que se trata, mas eu também já ouvi uma frase que fala assim: tem pessoas que querem mudar o mundo, mas não arrumam nem a sua cama. Então é começar aqui pela nossa roda de influência, assim, começar pelo que a gente pode fazer mesmo, né? Então, Isso. eu também trouxe um trechinho de um livro que eu tô lendo. Inclusive, já tem tempo que eu tô lendo esse livro. E não é meu, preciso devolvê-lo. Enfim, né? Eu vou ler aqui, que diz assim: apesar de naturalmente não ser possível mudar a realidade só pela força de vontade, podemos usar o nosso cérebro para mudar o modo como percebemos o mundo, o que, por sua vez, muda o modo como reagimos a ele. A felicidade não é uma questão de mentir para nós mesmos ou tentar tampar o sol da negatividade com a peneira, mas sim ajustar o nosso cérebro para enxergar maneiras de nos elevar acima das nossas circunstâncias. Esse livro é O Jeito Harvard de Ser Feliz. É um livro de psicologia, né? Então não fala sobre Deus,
Mas como a gente já está falando aqui, é Ele quem irá nos ajudar. E o Senhor, Ele nos incentiva, a palavra dele nos incentiva a olharmos para as coisas da vida com contentamento, né? Então, eu acho que tem muito a ver, porque sei lá, não adianta a gente ficar pedindo para Deus felicidade, felicidade, mas se nós não abrirmos os nossos olhos também, sabe, para enxergar as coisas boas, para enxergar o céu, o sol, porque tem muitas pessoas que reclamam de tudo e o Senhor tá tipo assim, só para, sabe, e aproveita e e tenta enxergar aí que tem muitas coisas boas, mas você ainda não está conseguindo visualizar isso. Então, o Senhor nos ajuda, com certeza, Ele é a pessoa que mais nos ajuda. Mas também nós temos que ter um pouco de noção e fazermos a nossa parte, né? O que você pensa sobre isso? A gente tem que fazer a nossa parte. Eu acho que você teve uma boa colocação. Às vezes a gente reclama muito e tem pessoas que têm muito menos do que a gente e sempre está compartilhando seus bons pensamentos, sendo positivo. Então, vou até propor um desafio para o pessoal aí de casa de Eita, no final do dia, anotar coisas boas que aconteceram no seu dia e por que foi bom. fala, Senhor, oh, essa menina é usada por Deus. Você acredita, Jéssica, que eu já estou fazendo esse desafio com umas amigas? A gente tem um grupo se chama Meninas dos Olhos, inclusive eu vou mandar esse podcast para elas. Se vocês escutarem, meninas, um beijo. Saibam que vocês me ajudam muito nessa caminhada com Jesus. E mudando um pouquinho de assunto, gente, tenham amizades assim. A Jéssica também é uma bênção na minha vida, então tenha amizades de Deus, se aproximem de pessoas que vão te aproximar dele, porque isso é uma bênção. Eu já tô colocando isso em prática. Amiga, você vai colocar isso em prática também? Ou você já tá colocando? Claro, claro, eu já tento fazer isso assim, então tô Legal. colocando em prática. Amém. Então, gente, tá lançado aí o desafio para vocês. Eu quero ver todo mundo sendo gratos, porque isso é bíblico, né? Deus fala para sermos contentes em toda e em qualquer situação. É tipo o Tiago falando aqui, gente, se alegrem na tristeza. E a gente fica tipo, oi, o que tá acontecendo, meu filho? Não, sai fora. Então, acho que a gente tá deixando passar mais uma aí, né, amiga? Isso Qual? aí. Ó, Mudando de foco. Até tínhamos esquecido essa parte. O que seria mudar de foco? Muitas vezes a gente fica muito preocupado com o futuro ou muito preocupado com coisas que aconteceram no passado. E aí a gente acaba ficando paralisado. E a gente não consegue aproveitar do processo que a gente está passando, né? Então, acho que mudar o foco e viver ali o presente e tentar visualizar o que Deus quer me ensinar com esse momento? O que será que Deus quer me ensinar? Então, mudar o foco, não pensar nem no futuro, não pensar nem no passado, focar no presente e nas coisas que Deus está tentando te ensinar, é uma boa estratégia para lidar com as aflições. nossa, amém. E engraçado, né? Por coincidência, as coincidências de Deus, né? O versículo do dia de hoje da Bíblia, não sei se você tem aquela Bíblia que tem versos todos os dias. Offline? Eu tenho. Não, Ah, não. mas todo dia eles te dão um versículo? Sim, todo dia. Pois é, o da minha Bíblia aqui hoje fala assim: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Bastam para hoje os problemas deste dia, que está lá em Mateus 6:34. Então, eu acho que tem muito a ver, né? Isso que você falou foi algo fantástico, porque como podemos responder às aflições? Cara, vive o hoje, sabe? Não se preocupa com amanhã, não, porque às vezes a gente sofre também com antecedência, a gente fica pensando muito no futuro, que isso nos gera uma ansiedade muito grande, ou a gente fica muito focado no passado, e isso nos deixa angustiados, deprimidos. Então,
vive no presente, foca no hoje, como a Jess tá falando. O processo, ele é difícil também, né? Muitas vezes ele é duro, mas é necessário que passemos por ele para nos tornarmos pessoas mais sábias, mais maduras, e é isso. E eu até queria comentar uma última coisa Pode comentar. só para fechar essa parte da segunda, que às vezes a gente se pergunta, né? Nossa, por que tá acontecendo justo comigo? E eu acho que a gente deveria mudar a pergunta. Olha só, tá acontecendo comigo. O que eu tenho para aprender com isso? Aí, para fechar. Então vamos lá para a terça. Porque aqui, gente, vamos passando de dia por dia para você fixar bem aí, levar para a vida, para o seu dia a dia. Mas e aí, provações são uma coisa boa? A gente já vem falando sobre isso, né? E o que a gente Isso pode aprender? Eu acho que a gente pode até ler esse trechinho da lição. Eu vou ler aqui e depois você comenta suas impressões sobre isso. tá. A alegria, ela não vem das próprias provações, mas de conhecer os efeitos dela em longo prazo, em vez da experiência momentânea. O que isso remete a você? Eu acredito que quando a gente entende que as provações têm um propósito maior na nossa vida, aquilo se torna uma experiência mais suportável. Você consegue sentir o trabalhar de Deus em te ensinar a ser uma pessoa melhor, né? Então, eu acredito que a gente deva enxergar as provações como um propósito maior que está trabalhando com as nossas fraquezas. Eita, amém, glória a Deus. E tem a imagem de uma mulher grávida aí, né? Você quer comentar um pouco sobre isso? Ou eu comento? Pode comentar você. Tá. Então, a mulher grávida, ela também passa por um processo, né? E até por desconfortos, mas ela entende que ela está gerando uma vida, que seu bebê está crescendo, sendo nutrido, e aquele processo, então, ele se torna suportável. Então, como você está falando aí, da mesma forma, nós, quando entendemos que nos momentos de provação também podemos crescer, apesar das circunstâncias, isso se torna mais suportável. Nós pensamos no futuro, assim, com mais esperança, porque a gente sabe que aquilo é momentâneo, que aquilo não é para sempre. Tá sendo difícil, mas é por algo melhor que vai vir, sabe? Algo melhor vai vir. Isso mesmo. E às vezes a gente enxerga as provações como momentos de fraqueza e como se fosse até a gente se sente às vezes até tipo fracasso, né? Porque a gente vê, nossa, tantas coisas boas acontecendo com alguma pessoa e eu aqui, né, nesse momento. Mas eu acredito que justamente nas fraquezas é que a gente cresce na fé. A nossa fé é fortalecida nos momentos de provação. Então, é isso. Amém, é verdade. E aqui nós temos uma rede semântica que a gente poderia não ter dado spoiler, sabia? Pra É, galera. Mas aqui a gente colocou algumas palavrinhas, né? O que remete quando a gente escuta a palavra provação? O que a gente pensa sobre isso? Eu coloquei algumas coisas, por exemplo, fé, como a gente já está comentando, né? Que é um processo. Fale mais, Jess. eu acredito que todas as partes estão interligadas entre si, e eu vou resumir aqui como um processo, né? Porque a gente entende que às vezes a gente não quer passar pelo processo, porque dói, machuca, a gente não quer. E ainda mais porque a gente entende que a gente é dependente de Deus. E quando a gente entende que a gente é dependente de Deus, a gente tem que negar nosso eu e deixar Deus trabalhar na nossa vida. Então, quando a gente faz isso, a gente está lidando com sabedoria. E a gente também pede sabedoria a Deus durante o processo, nossa fé cresce e a gente também cria paciência, porque o processo
é extenso, né? Ele é longo porque ele trabalha com as suas emoções, com, com o seu mental, né? Então, eu acho que vem dessa interligação de tudo, né? É verdade. E falando sobre o emocional e o mental, eu já deixo um spoiler aqui para a próxima lição, né? Lição 2. Que tem um pouco, a gente vai abordar um pouco sobre isso, sobre essa questão de emoções. Então, já fica o spoiler, já fica ligado na próxima lição também. Já se inscreve aí no canal, no meu e no da Jessie. Curte o vídeo para o YouTube entender que esse vídeo é relevante para outras pessoas também. Do nada, né? O mexendo no meio da lição aqui. Mas é isso aí, gente. Também eu coloquei criar raízes. Eu vi uma frase interessante um dia, que era assim: como que você quer ser uma pessoa forte, mas, sei lá, você não quer passar por todo um processo? Você quer ser uma árvore ou você quer ser um matinho? Porque a árvore, ela cria raízes, enquanto o matinho, né, ele é facilmente arrancado. Mas para a árvore crescer, para a árvore dar frutos, ela precisa passar aí por um longo processo, ela precisa ser muito bem cuidada, alguém precisa colocar água nela, ela precisa também estar em um bom solo, né? Porque assim, mato, ele cresce em qualquer lugar, mas uma árvore que dê bons frutos, né? Não é em qualquer lugar. E é legal depois que essa árvore tem um propósito, né? Tem os frutos ali, as pessoas comem. Então, ela não está crescendo só para ela, mas para os outros. Da mesma forma, nós passamos por dificuldades, mas nós amadurecemos. E o que a gente faz com isso tudo? Será que a gente guarda todo o nosso conhecimento, a nossa experiência de vida só para a gente? Ou será que Deus usa também toda essa nossa experiência, essa nossa bagagem para ajudarmos outras pessoas? Boa questionamento, né? Porque a gente passa por todos esses momentos de aflições, sofrimento, para ajudar outras pessoas que podem estar passando pela mesma coisa. Então, ficar calado guardando toda essa experiência, talvez você esteja privando alguém de ter esse conhecimento que a gente não tinha no início. É verdade. Pois é, então é algo para a gente pensar também, sabe? Eu lembrei de um verso da Bíblia que está lá em Romanos 8, 28, que fala que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, as nossas, sei lá, se não tem mais nada para a gente pensar, para a gente passar esse momento de aflição de uma forma melhor, a gente pode pensar assim: caramba, isso que eu estou vivendo agora pode ajudar outras pessoas no futuro. Então a gente tem que. A gente nunca entende por quê. Eu acho que a gente nem tem que ficar questionando. Porque se a gente confia em quem é Deus, cara, a gente sabe que ele não tá brincando com a nossa cara. Que tudo aquilo que a gente tá passando tem alguma coisa ali, sabe? Nem que seja para ajudar as outras pessoas. E na próxima lição a gente também vai falar sobre isso. Que Deus, ele não tenta ninguém, né? Mas só na próxima lição, então não vamos dar spoiler, não. Mas é bastante interessante esse tema. Que o Senhor. É bom a gente guardar isso na nossa cabeça. O Senhor é justo. Ele sabe o que faz. Ele não quer que a gente sofra. Mas ele aproveita essas oportunidades, esses momentos como oportunidades também, para que a gente cresça, para que a gente amadureça, para que a gente dê bons frutos e para que outras pessoas possam usufruir desses frutos, né? E com certeza nós também usufruímos, né? Porque quando somos pessoas maduras, isso é bom pra gente também, né? A gente sente como é bom sermos pessoas sábias e, enfim, tomarmos boas decisões. Isso é algo bom pra gente também. Tem mais alguma coisa pra falar nesse ponto? Não, acho que aí já pegamos todas
as palavras. Ai, que ótimo, então. Quarta-feira, me conta aí um pouquinho sobre essa estranha competição do sofrimento, que é isso, meu Deus. Então, a gente costuma, né, nós temos essa tendência no nosso dia a dia a tentar competir uns com os outros de quem sofre mais, né. É como eu dizer, por exemplo: "Nossa, eu levo 30 minutos para chegar na escola", e é bem Pode demorado. pode falar que eu tô rindo aqui, porque isso aconteceu, né, você tá me expondo aqui o que aconteceu hoje. Isso é verídico, pode continuar, desculpa. E tipo, quando a gente faz essa competição de sofrimento, a gente não percebe, porque isso já faz parte do nosso cotidiano. Às vezes nosso amigo fala alguma coisa e a gente vai lá e acrescenta que a gente também e mais, né, que nem a frasezinha que eu coloquei em cima. "Eu também sofri isso, mas foi pior porque", e continua, né. Mas Sim, na verdade isso tudo é a gente está aqui para ajudar uns aos outros, né, a compartilhar nossa dor para que o outro não tenha que passar pelo mesmo. Nunca deveria ser uma competição para saber quem é mais sofredor aqui na Terra. exatamente, porque se for colocar quem é mais sofredor, Jesus foi o mais sofredor e mesmo assim não ficou competindo com ninguém, muito pelo contrário, né, ele ajudava todas as pessoas e amava, e entendia a dor do outro, não falava assim: "Não, mas sabe o que que eu vou passar? Eu vou passar pela cruz, então você vai passar por isso? Vai sentir essa separação do pai? Não vai, então fica de boa aí meu filho, não tá sofrendo não". Sabe, vocês não vão entender, mas eu ri, porque sobre essa questão dos 30 minutos da Jessie levar 30 minutos para ir para a escola, ela estava falando sobre isso, e ela perguntou assim: "É, e você perguntou quanto tempo que eu demorava também, né?" Alguma coisa assim, né, pra ir pra Isso. faculdade. Falei: "Não, mas eu demoro tipo 1 hora, então". E veio na hora essa competição, né. "Não, eu demoro 1 hora, ainda pego 6 ônibus". Na verdade agora não, né, gente, porque eu tô online, mas antes era isso. Então a gente muitas vezes nem percebe o que que a gente tá fazendo, essa competição aí, pra ver quem tá sofrendo mais, né. Verdade. E eu posso ler um trechinho de um livro? Pode, é claro. Beleza. Tá lá em Como Lidar com as Emoções, no capítulo 5, que diz assim: "Vendo a iniquidade ao nosso redor, nos alegramos pelo fato de Cristo ser o nosso Salvador e nós os seus filhos. Deveríamos então contemplar a iniquidade, demorando-nos no lado escuro? Se não podemos acabar com ela, pelo menos falemos de algo que seja mais elevado, melhor e mais nobre." Então aqui está falando, né, a importância de não ficarmos olhando só para as coisas ruins, como a gente também já falou antes, né, mas pensarmos nas coisas boas, porque o texto continua: "Ora, podemos ir a um porão e ficar ali olhando para os cantos escuros, falando das trevas, dizendo: 'Oh, aqui está tão escuro', e continuar com esse tipo de pensamento. Mas tornará isso o ambiente mais claro? É certo que não. Então, o que faremos? Vamos para fora, nos afastamos do escuro e subimos ao cenáculo, onde a luz do semblante de Deus resplandece brilhante. O nosso corpo é composto do alimento que assimila. Ora, dá-se o mesmo com a nossa mente. Se fizermos a mente demorar-se nas coisas desagradáveis da vida, não teremos esperança alguma. Precisamos demorar-nos nas cenas prazenteiras do céu, diz Paulo. Nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória. 2 Coríntios 4:17. É isso aí. É isso aí, amém. Amém. Então, quinta-feira fala que Jesus conhece. Jesus conhece o quê? Me fala, o que que Jesus conhece? Jesus conhece quem somos, né, ele sabe por tudo que a gente tá passando, e por ele saber,
Eu até estava comentando esses dias que a gente é muito. Às vezes a gente fica, nossa, mas por que tá acontecendo comigo? Mas a gente não entende, a gente não esquece, né, que Deus, ele é maior, ele enxerga tudo além do que a gente enxerga. E a gente fica, poxa, mas por que isso está acontecendo? E Deus enxerga de outra maneira. Ele fala, isso está acontecendo para te moldar, para te transformar, para te fazer crescer. E a gente não entende isso, porque a gente enxerga de baixo, né? Uhum. Eu até citei aqui o que eu já tinha colocado lá atrás, né? Que nas provações nós deixamos nosso eu para que Deus nos guie. E não é sobre minha dor, mas sim sobre o que eu estou aprendendo. Sim, isso é muito, muito interessante. Nossa, é muito forte. Sim. Até tem aqui um versículo, essa parte que eu tirei da lição, que Uhum. Deus está usando as provações para desenvolver um caráter eterno. Justamente, né? Ele está trabalhando na gente os nossos pontos fracos. Amém, glória a Deus. E também a lição vem trazendo que Jesus já passou, né, pelo sofrimento e que ele nos entende perfeitamente. Só que muitas vezes nós nos esquecemos disso e a gente tem uma mania muito feia também de ficar, assim, querendo que as outras pessoas entendam todo o nosso sofrimento. É como se eu quisesse, como se eu estivesse muito triste. E aí eu quisesse falar assim, nossa, Jéssica, nossa, eu tô muito, muito triste. Você não sabe a dor que eu tô passando. E você olha e fala assim, nossa, que triste, né? Eu tô aqui se você precisar de mim. Mas eu falo assim, não, você não tá me entendendo. Eu tô muito, assim, desesperada. Mas você, não tem como você fazer muita coisa, né? Por mim. E muitas vezes nós Verdade. queremos que o outro também carregue, assim, sei lá, toda a nossa dor. Mas tem até um verso de Provérbios 14:10 que fala: cada coração conhece sua própria amargura e ninguém pode compartilhar de toda a sua alegria. A gente estava até comentando, né, na sexta-feira passada, que muitas vezes nós também estamos super felizes e a gente quer compartilhar essa alegria com as outras pessoas. Só que assim, o outro não tem como entender e sentir os nossos sentimentos, né? Não tem como, é algo muito subjetivo. Mas a lição traz que a gente não precisa se preocupar se o outro está sentindo nossa dor, toda a nossa alegria, porque a Bíblia fala que isso não é possível. Mas se a gente quer compartilhar isso com alguém, a gente pode lembrar assim que Jesus, ele conhece tudo, que ele sente a nossa dor, que ele está conosco. Então a gente não precisa ficar preocupado que o outro sinta, que o outro lá reconheça toda a nossa dor, porque Jesus sabe de tudo. E isso pode ser um conforto pra gente, né? Isso mesmo. É muito reconfortante saber que Jesus sente a nossa alegria e também sente nossa tristeza, né? Isso que a gente tem que lembrar que Jesus também é nosso melhor amigo, né? Além de nosso Salvador e tudo mais. A gente tem que falar as nossas alegrias, nossas tristezas, até para desenvolver esse relacionamento com Cristo, né? É verdade. E que entra na questão da dependência, né? Que você tinha falado antes, lá na rede semântica também, É, porque passamos a depender mais do Senhor nesses momentos assim. E você citando o melhor amigo, né? Isso é muito real, porque a Bíblia fala lá em Isaías 9, né, que Jesus ele seria chamado de maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, enfim, tudo. Ele tem até uma música que eu recomendo, vou deixar aí embaixo para vocês também, que se chama Tudo, de um cantor que se chama Daniel Littke. Fala que Jesus Cristo você conhece essa conheço. música? Fala que ele é nosso pastor, que ele é nosso pai, nosso salvador, ele é o nosso noivo. Então, gente, ele é tudo nas nossas vidas. E o nosso melhor amigo também.
Então, se você... Eu até preguei um dia desse sobre isso, né? Que eu até mostrei pra você. Que ele é o nosso melhor amigo. Então, nós podemos contar com ele. Se você se sente sozinho, saiba que você não está. E que Jesus está com você em todos os momentos. Sempre me vem à mente que Jesus também é o nosso psicólogo. Que todo mundo, gente, precisa... Eu acho, né? Que todo mundo precisa de um psicólogo, que é muito legal. A gente se conhece, etc. E eu sempre, quando leio Isaías 9, quando tem aquela parte que fala que ele é nosso conselheiro, eu sempre penso, nosso psicólogo, né? E falando sobre isso, tem um trechinho não, é um trechão. Será que eu posso ler? Que se chama assim, O Segredo para Sobreviver ao Sofrimento, que está em um livro que se chama Jesus, o Maior Psicólogo que Já Existiu. Posso ler? Oh, Pode. tá bom. Diz assim, ó, presta atenção aí, porque é um pouquinho grande. Diz assim, não se perturbe o vosso coração. Confiai em Deus, confiai também em mim. João 14:1. Jesus ensinou que a solução para sobreviver ao sofrimento era permanecer ligado a Deus. Se permitirmos que Deus permaneça conosco no sofrimento, por pior que este seja, podemos amadurecer e crescer durante os tempos difíceis. Qualquer coisa é tolerável se não tivermos que suportá-la sozinhos. Aí vem contando a historinha aqui, muito legal, gente. Ó. Rick era uma das crianças mais baixas da sua turma no colégio. Era sempre o último a ser escolhido para um time. Quem nunca, né? Você tá lá, criança esquecida, que ninguém te escolhe para jogar queimada, você fica lá chorando por último, torcendo para alguém te escolher logo. Enfim, Eu sou essa pessoa. sério. Meu Deus, mas saiba que tem um conforto para você no final dessa história, tá bom? Tá. Certo. Então ele sempre era o último a ser escolhido e os meninos mais altos caçoavam muito dele. E ele tentava evitar essas situações em que as outras crianças pudessem ter a oportunidade de zombar dele por ele ser tão baixinho. Mas mesmo assim, isso sempre acontecia com frequência. E ele escapou de se tornar uma pessoa amarga, em parte devido ao seu relacionamento com Greg. Os dois formaram uma amizade especial que durou a vida inteira. Certa vez, o Rick, passou por uma situação humilhante, quando um cara muito alto e forte colocou ele numa lata de lixo apenas para se divertir. Eu lembrei muito daquele Todo Mundo Odeia o Chris. Sem dizer uma palavra, Greg, que estava ao lado de Rick, lançou para o amigo um olhar solidário, como se dissesse: deixa pra lá, esse cara é um completo idiota. Era isso que Rick precisava, de que outra pessoa lhe desse apoio, e a solidariedade de Greg tornava as coisas menos dolorosas. Rick conseguiu superar o trauma causado pelas zombarias porque sabia que Greg sempre iria entender como ele se sentia. Hoje sua vida é melhor porque ele teve alguém com quem compartilhar os seus sentimentos durante os momentos difíceis. Jesus queria que entendêssemos que este é o segredo para sobreviver ao sofrimento. E o autor fala que algumas das pessoas mais sábias que ele conheceu sofreram muito na vida, mas o mesmo ele pode dizer também das pessoas mais amargas que ele encontrou. E Jesus sabia que o sofrimento pode nos tornar melhores ou mais amargos. Isso eu falei lá no início também, né? E o próprio sofrimento dele era uma parte inevitável da sua vida, no caso da vida de Jesus. E enfrentá-lo foi fundamental para a sua missão na Terra. E é por isso que estamos aqui hoje, né, falando sobre o amor dele. Então, Jesus demonstrou com sua vida qual é a maneira de sobreviver ao sofrimento. Mesmo nos momentos mais difíceis, Jesus nunca perdeu a sua ligação com Deus. Ele não tentou passar pelo sofrimento sozinhos. E é isso o que ele nos ensina. Amém. Amém. Eu acho esse trecho aqui muito legal. Muito mesmo. Fica como indicação para vocês também, gente. Essa leitura. Com certeza lerei ele no futuro. Meu Deus, hoje eu tô falando tudo errado, né? Não, você tá ótima. Eu nem imagino como eu estou aqui. Só Jesus na Você tá misericórdia. muito bem. Mas glória a Deus
que o Senhor Amém. nos entende, que Ele nos ouve, e mesmo com a gente não sabendo falar direito, Ele entende e vai fazer com que o pessoal aí do outro lado entenda também, né, gente? O importante é que a gente tá aqui tentando. Se você também tem aí vergonha de tentar, Uhum. tente. O importante é levar o amor de Cristo. Não importa se é da maneira mais simples, não importa se é grande, só leve. Que nem a gente. A gente aqui tá falando errado, mas a gente tá aqui. Nós estamos aqui. Então, isso é importante, né? Se você tem um sonho, se Deus colocou um desejo no seu coração de falar do amor dele, na internet, vai, fala, não tenha medo, não. Eu acho tão lindo, assim, sabe aqueles vídeos bem caseiros, assim, bem simples? Meus vídeos são assim. Então, sempre quando eu vejo um vídeo de outra pessoa que tem os vídeos simples também, eu fico, nossa, que legal, porque se eu acho legal, imagina o que Jesus não tá pensando. Tipo, meu Deus, que orgulho desse meu filho, né? Tá tentando Isso aí. mesmo. Então, muito bom. Muito bom esse encorajamento também. E aí? Aí aqui eu coloquei esse versículo de Romanos, que resume bem o que a gente está vendo até agora, que eu vou ler agora. Também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para desenvolvermos perseverança. E a perseverança produz caráter aprovado. E é o caráter aprovado que fortalece nossa esperança. E é essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com seu amor. Aí aqui está falando, né, sobre essa perseverança que produz caráter. Então, resumiu tudo que a gente viu até agora, né? Tem Uhum. alguma coisa a comentar sobre essa parte? Realmente, faz uma síntese, assim, né? Porque antes não entendia muito bem esse verso, eu ficava, gente, como assim? Dificuldade produz aprovação, produz perseverança, o que é isso? Mas exatamente tudo que a gente trouxe aqui, porque nesses momentos, se nós permitirmos, Deus pode fazer algo grandioso em nossas vidas. Mas precisamos permitir também, né? Porque a gente pode abandonar o barco, né? E falar, não, não quero passar por essas aflições, por essas dificuldades. Mas é visualizar também o futuro, né, gente? Tudo que Deus quer fazer, sabe? Então, comece a enxergar por esse lado. Mesmo que você não entenda agora por que você está passando por esse momento difícil, sabe? Por que as coisas não estão acontecendo da forma que você gostaria? Por que as portas se fecharam? Por que Deus disse não? Sabe? Tenta não ficar focado nisso, se questionando, se lamentando, mas entenda que isso vai contribuir para, para o seu bem. Poderia até contar um testemunho aqui, mas eu acho que ainda não estou pronta para isso. Talvez no futuro, né, gente? Mas eu sou prova viva também. E a Jessie também tenho certeza que é de como as coisas ruins que acontecem, que a gente não queria de jeito nenhum, contribuem para o nosso bem, para o nosso crescimento. Mas enfim, eu acho que esse testemunho fica para uma próxima. É isso aí. Tem mais alguma coisa para comentar? Não, acho que não. Então tá bom. Gente, chegou a hora aqui. Não sei se você chegou a ver esse slide, amiga. Ah, vi sim, vi sim. Viu? Então, eu esqueci de falar desse livro aqui, Enraizado, mas eu trouxe aqui algumas indicações de leituras para vocês. Alguns eu já citei aqui, a maioria, Como Lidar com as Emoções, Jesus, o Maior Psicólogo que Já Existiu, O Jeito Harvard de Ser Feliz, que foi inclusive a minha psicóloga que emprestou, já tem, sei lá, umas 3 semanas que eu tô com esse livro, e daqui um pouco ela vai falar, minha filha, me devolve, vai ficar com o meu livro para sempre, eternamente. E o Enraizados também, que eu falei um pouquinho sobre isso, sobre criar raízes. Então,
Esse livro é incrível e vocês vão ver que ele explica muito melhor do que eu falei da planta e do machinho. Então, só comprem, ele é muito bom mesmo. Então, é isso. Então, A semana acabou, né? Nossa, passou rápido. Passou rápido. passou de verdade. Mas, na próxima semana, nós estaremos juntas novamente, em nome de Jesus, para Amém. falarmos da lição 2, que aqui tem um pouco a ver com psicologia também, tudo a ver com a Bíblia, enfim, eu tô adorando esses assuntos, assim, adorar não, perdão, só adoro a Deus. Tô gostando, assim, né, no máximo, tô gostando desses assuntos. Mas é isso, nós agradecemos muito se você chegou até aqui, você é uma pessoa muito guerreira, muito abençoada, e receba aqui os nossos desejos de felicidades, de muitas bênçãos, e que você seja uma pessoa perseverante, que não olhe só para o lado negativo das coisas, mas enxergue além disso, né? Então, agradeço, espero você aqui na próxima semana. E, por favor, Jessie, se despeça, dê uma mensagem pro pessoal, você quer falar mais alguma coisa? Certo. Queria agradecer pela oportunidade, primeiramente. Estou muito feliz de estar aqui no canal da Elo. E eu espero que tenha te abençoado muito e que você possa ver um propósito maior nesse momento difícil que você está passando, porque eu tenho certeza que é para te preparar. Amém. Tá me escutando direitinho? Deu eco ali no final da minha fala. Não sei se deu para escutar. Tá ótimo. Então, nós encerramos por hoje. Muito obrigada, gente. Muito obrigada, Jessie. É um prazer enorme. Essa mulher, gente, é usada pelo Espírito Santo. E Ai, continue assim. Heloísa que é. Você também, Elo. Continue assim. Você tem um dom incrível. Amém. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Essa foi ótima. Mas glória a Deus pelas nossas vidas também. E glória a Deus pela vida das pessoas que estão nos escutando nesse momento. Um grande abraço, gente. Fiquem com Deus e até a próxima.